Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Rubens, está minha esposa a pastora Sheila. Nós estamos aqui para convidar vocês para, junto conosco, participar da Escola Bíblica Dominical, aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus, Olinda 2, situada na rua José Pires Ribeiro, número 188, no bairro de Olinda, na cidade de Nilópolis, no Rio de Janeiro. A EBD é algo extraordinário para a sua vida e para a sua família. Estamos na Escola Bíblica Dominical, todos os domingos. Você pode acompanhar, se inscrever no nosso canal do YouTube, AD Olinda 2, e deixar o seu joinha. Faça a sua inscrição, será um enorme prazer contar com a sua participação. Deixe os seus comentários também, que vai nos enriquecer. Nós agradecemos a participação de vocês e estamos orando para que brevemente a gente possa estar juntos, louvando e adorando o Senhor. Amém. Deus te abençoe. Paz do Senhor. Bom dia, a paz do Senhor. Sou o presbítero Jorge Acácio. Estamos nesta manhã a comentar nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Estamos sobre o tema da revista da Betel, que tem como título Salmo, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Estamos convictos que a sua oração deve complementar esse estado de pandemia do nosso estado e estaremos lecionando com você, não mais online, mas sim na presença nas nossas salas de aula da nossa escola ali na igreja. Portanto, nós aguardamos você para que em breve, tão breve, nós possamos estarmos juntos lecionando e com seus professores ao vivo. Estamos a comentar a lição de número 11, que tem como título Celebrando a Palavra de Deus. Estará comentando essa lição o nosso irmão presbítero Vitor nesta manhã. O nosso texto áudio nos diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Verdade aplicada. Os nossos caminhos precisam estar alicerçados na palavra de Deus. O objetivo da lição nessa manhã é identificar as características do Salmo 119, apresentar as qualidades das Sagradas Escrituras, mostrar a importância de se meditar na palavra de Deus. O nosso texto de referência encontrado do Salmo 119, versículos 1, 9, 23, 37, 45, 99 e 113. Leiamos, então, acompanhe conosco pela Bíblia. Salmo 119, que diz: Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Como purificará o mancebo o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? Enquanto os príncipes se caluniavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Os hinos sugeridos para essa manhã são os hinos 126, 259 e 306 da nossa harpa cristã. E ainda, o motivo da nossa oração é: ore para que o Senhor nos dê sabedoria para entender a sua palavra. Ouvimos um hino da harpa cristã nesta manhã. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Então, o hino de número 126 da harpa cristã. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente no caminho santo do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo
Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, já dê de longe o desalento, confia no seu Salvador. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia. Estamos aqui nessa manhã para fazer um comentário da lição número 11, que tem como tema celebrando a palavra de Deus, através do Salmo 119. Esse salmo é muito interessante, porque com muita propriedade o salmista ele exalta a palavra do Senhor, né? E ele tem algumas características, algumas particularidades, como por exemplo, ele é o maior salmo dentre os salmos. O Salmo 119 ele é o maior salmo. Ele também é o maior capítulo de toda a Bíblia, pois ele contém 176 versos. Já que nós estamos tratando de um livro poético, nós dizemos versos. Outra coisa interessante é que ele é um salmo de sabedoria, de instrução, de ensino também, porque existem os salmos messiânicos, como o Salmo 16 e 22, por exemplo, o Salmo de ações de graça, como o 18 e 34, salmos de romagem, hoje dos degraus, né? Que eram aqueles salmos quando o povo se reunia para subir a Jerusalém para adoração, eles subiam cantando, né? Louvando. O Salmo 120 e o Salmo 133, por exemplo. Outra coisa interessante é que é mencionado 8 palavras que significam a lei de Deus, a palavra de Deus, como por exemplo caminho, lei, estatutos, preceitos, decretos, mandamentos, ordenanças, palavra e testemunho, né? Tudo isso significando a lei de Deus, a palavra de Deus. Tirando os versos 90, 121, 122 e 132, os outros 172 versos mencionam de alguma forma, que nós falamos anteriormente, a palavra de Deus, a lei de Deus. Essa é uma coisa interessante. Outra coisa interessante do livro de Salmos é que ele é o livro mais citado do Novo Testamento. Você sabia? O livro de Salmos, não só o Salmo 119, mas o livro de Salmos é o livro mais citado do Novo Testamento. Por exemplo, o Senhor Jesus, quando foi tentado no deserto pelo diabo, ele usou os Salmos, ele usou o livro de Salmos. Os apóstolos também citaram os Salmos, né, lá no Novo Testamento. Vamos à introdução. O Salmo 119 revela a importância de conhecer, meditar e seguir a palavra de Deus. Ensina-nos os benefícios de ter uma vida pautada nos preceitos do Senhor e qual é o caminho daqueles que têm uma aliança com Deus. Isso é muito importante, né? Nós observarmos a palavra do Senhor, observarmos para sabermos qual é a vontade de Deus. Isso é uma coisa muito interessante que nós devemos praticar. Tópico 1, um salmo sobre a palavra de Deus. Este gigante salmo é uma joia preciosa que nos ajuda a compreender os efeitos da palavra de Deus para a vida do homem. Você sabe quais são os efeitos da palavra do Senhor? A palavra do Senhor, ela nos vivifica. Olha só o que diz no verso 25
do Salmo 119. Vou ler aqui na versão corrigida. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Esse é um dos efeitos da palavra do Senhor, nos vivificar. Também fortalecer, no verso 28, a minha alma consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Olha só que interessante os efeitos da palavra do Senhor. Ela também ensina, no verso 33, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. A palavra do Senhor também tem um efeito de nos dar entendimento. Verso 34, dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o coração. Olha só que interessante, os efeitos da palavra do Senhor. Salvação, olha que bênção. Verso 41, venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Que bênção, né, irmãos? A palavra de Deus também tem um efeito de libertação, no verso 45. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Esses são alguns dos efeitos da palavra do Senhor. Contém ensinamentos profundos a serem meditados diariamente. Devemos meditar diariamente na palavra do Senhor, irmãos, pois tem ensinamentos diários e profundos para a nossa vida. Tópico 1.1 diz o salmo acróstico. Esse salmo, ele, como nós já vimos na lição anterior, no salmo 25, ele é um salmo acróstico. O que isso quer dizer? Ele segue em ordem alfabética do alfabeto hebraico. Tem 22 estrofes, sendo 8 versos em cada estrofe. E todos os versos começam com a mesma letra do alfabeto hebraico que segue a estrofe. Primeira estrofe, por exemplo, é a letra Aleph. E todos os 8 versos começam com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, né? Só que isso é na Bíblia hebraica. Quando ela foi traduzida para o nosso idioma, se perdeu essa ordem, né? O salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele compôs o Salmo 119 dessa forma, pois dava uma facilidade para memorização do Salmo. Tópico 1.2, a lei e o testemunho. A palavra lei, Torá, é o primeiro termo utilizado pelo salmista para designar a palavra de Deus. E andam na lei do Senhor, Salmo 119, verso 1. A palavra de Deus é uma ordenança estabelecida por Deus, promulgada por Ele para regular a conduta do homem. Olha só que interessante, né? A palavra de Deus é uma ordenança estabelecida por Deus para regular a conduta do homem. Isso é muito interessante, nós devemos observar a palavra do Senhor. O segundo termo é bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos. Salmo 119, verso 2. A palavra de Deus comprova os seus atos e a sua maneira de agir, dá prova da sua existência. Olha só que interessante, né? O verso 1 do Salmo 119, ele determina todo o poema. Assim como o Salmo de número 1, que faz a abertura do livro dos Salmos, que diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E do verso 3 em diante nós vemos os efeitos e os benefícios de se meditar na palavra do Senhor. O segredo da felicidade é fazer a vontade de Deus, revelada na sua palavra. O segredo da felicidade. Para o salmista, a lei não é apenas uma espécie de manual que ajuda o ser humano a desenvolver sua vida espiritual, mas também ensina como é possível servir o próximo e respeitá-lo através de boas obras
motivadas pelo amor. Jesus dá a plenitude do significado destas palavras em Mateus capítulo 5, o sermão das bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos. Lá no Mateus capítulo 5, Jesus ele dá o pleno significado dessas palavras. É impossível, queridos, para o homem viver com pureza uma vida irrepreensível sem se pautar nos princípios da palavra de Deus. Fica impossível para nós ter uma vida irrepreensível, uma vida pura, sem nós nos pautarmos nos princípios da palavra de Deus. Não tem como viver de uma forma que agrade ao Senhor, sem nós pautarmos a nossa vida nos princípios da sua palavra. Tópico 1.3. Os teus mandamentos e os teus estatutos. Outra designação utilizada para denominar a palavra de Deus consiste em mandamentos, ou, em algumas versões, preceitos. Tu ordenaste os teus mandamentos, Salmo 119, verso 4. Olha só que interessante, né? Deus estabelece aos seus filhos a forma como devem agir nas diversas circunstâncias da vida. Isso é uma coisa muito interessante, né? Outra designação consiste em estatutos. Este termo reforça a ideia de obrigação das ordenanças estabelecidas por Deus. Os estatutos de Deus são eternos. Isaías 30, versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Em 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículos 3 e 4. 1 de João, capítulo 2, versículos 3 e 4. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Olha que interessante, né? E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. No verso 4, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Devemos observar e guardar os mandamentos do Senhor. Essa é a importância de nós guardarmos a palavra de Deus. O salmista vai dizer, lá no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração. Em outras traduções, escondi, né? Para não pecar contra ti. Essa é a importância de nós observarmos e guardarmos a palavra, os mandamentos do Senhor, né? Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Devemos nos atentar a isso. No capítulo 3 da primeira carta de João, versículos 23 e 24, olha o que diz. E o seu mandamento é este, que creiamos no seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Olha que interessante, né? No versículo 24, e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Olha só, que interessante, né, irmãos? E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Que maravilha, né, irmãos? Devemos guardar os mandamentos, a palavra do Senhor, guardar no nosso coração como um tesouro, irmãos. Essa é a importância de nós observarmos, meditarmos e guardarmos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Olha o que diz na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Olha só que interessante, né? No versículo 3, porque este é o amor de Deus,
porque guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Glória a Deus, né, irmãos? Isso é a importância de nós guardarmos a palavra do Senhor, porque nisso somos conhecidos dele, né? Quando nós guardamos os seus mandamentos, quando amamos uns aos outros conforme diz os seus mandamentos. Tópico 2. Algumas qualidades das Escrituras. Trata-se de um salmo que retrata o grande amor que o escritor tinha pela palavra de Deus. Ele procura descrever algumas qualidades das Escrituras que atestam a sua excelência. Outros salmos enfatizam mais o caráter e os feitos do Senhor. Este destaca a sublimidade da palavra de Deus e a bem-aventurança de observá-la. Interessante, né? O salmista ama a palavra de Deus mais do que o ouro ou prata, porque ela mantém-no longe do pecado e torna-o sábio. Salmo 119, versos 72 e 127. Nós devemos aprender com o salmista a amar a palavra de Deus mais do que as coisas materiais, porque ela nos mantém longe do pecado e nos torna sábio. Tópico 2.1. Justiça, uma das qualidades das Escrituras. Uma das qualidades da lei do Senhor é a justiça. Salmo 119, 75. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste. A justiça está ligada à ideia de legitimidade. O salmista afirma que os juízos de Deus não estão amparados apenas na legalidade, mas também na legitimidade. A legalidade fala de seguir determinados procedimentos. Já a legitimidade fala de observar determinados valores. Olha que interessante, né? Podemos ter leis que seguem o procedimento, mas não observam os valores da sociedade em que foram inseridas. Não obstante, a lei do Senhor é justa. Ela expressa a bondade e a benignidade de Deus para com a sua criatura. Ela visa o bem, construir o caráter do ser humano e não o destruir. Isso nós vivenciamos hoje em dia, né, queridos? Existem leis que seguem procedimentos, mas elas não visam determinados valores. Nós temos visto aí muitas coisas acontecendo na sociedade que vão contra os valores e os princípios cristãos. Então, é mais seguindo o procedimento, né, pela mudança da sociedade, pela mudança que está acontecendo, mas não visa determinados valores, né? E nós precisamos preservar os princípios, os valores cristãos, né, da família. Existe um exemplo, né, com Daniel, né, que foi promulgada uma lei, mas Daniel perseverou em oração. Foi feita uma lei que era proibido fazer oração, mas Daniel guardava valores, guardava princípios, e ele se manteve perseverante, fazendo a sua oração ao Deus de Israel. 2.2. Mais uma qualidade das Escrituras é doce. Outra qualidade da lei do Senhor é que ela é doce. Salmo 119, 103. Olha que interessante. Ó, quão doces são as tuas palavras no meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. O salmista, ele exalta a palavra do Senhor, né? De uma forma muito tremenda. Diz que a palavra do Senhor é mais doce do que o mel à sua boca. A lei do Senhor traz contentamento, alegria. Ela não traz peso, mas alívio. A palavra de Deus. E nós podemos ver alguns exemplos, como o Salmo 119, Salmo 19, verso 10. Salmo 19, vou ver aqui na versão corrigida.
mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. O salmista está se expressando ao Senhor, falando da sua palavra. Interessante também é em Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como o mel. Louvado seja Deus, né? Também Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse, capítulo 10. Versículo 9 e 10. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Eu tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Olha só que interessante, né? Ela é doce como mel nos nossos lábios, mas João, quando comeu, sentiu amargo no seu ventre. Quer dizer, no seu interior trouxe amargura. Amargo. Amargura não, perdão, amargo. Mas nos lábios ela é doce como mel. Isso nos dá um entendimento de que a palavra de Deus, ela nos confronta. Ela confronta o nosso interior, né? Ela confronta a nossa carne, confronta os nossos desejos, confronta o pecado que está em nós, né? Pois quando João comeu do rolo, na boca sentiu doce, mas no seu ventre um amargo. Isso é interessante, porque a palavra de Deus, ela realmente precisa nos confrontar, e esse confronto nos traz aperfeiçoamento. Esse confronto que a palavra de Deus causa no nosso interior é para o nosso aperfeiçoamento, né? Para a nossa aprimoração, para nós termos uma conduta irrepreensível. Ela só vai confrontar o nosso erro. A palavra de Deus vai confrontar o nosso interior para nos colocarmos e restaurar em nós a imagem que foi perdida, né? Pois a imagem do Senhor precisa ser moldada no nosso ser, no nosso caráter. Amém? 2.3, verdade. É mais uma das qualidades das Escrituras. O salmista declara ainda que a lei do Senhor é a verdade. Salmo 119, 42. Que diz assim: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Amém? A palavra de Deus é a verdade. Olha só que interessante, né? Aqui na terra podemos ser guiados por uma medida de justiça que é honrada nos céus, e conhecer a própria verdade, abraçando a toda a mensagem da palavra de Deus. Amém? Aqui na terra podemos ser guiados por uma medida de justiça que é honrada nos céus, e conhecer a própria verdade, abraçando a toda a mensagem da palavra de Deus. Olha só que interessante. A palavra de Deus revela a exata natureza de Deus. Revela os aspectos morais de Deus. Revela a devida conduta que o homem deve ter. De modo que ao seguir a palavra do Senhor, não pisará em falso. Olha só que interessante, né? A palavra de Deus revela a conduta que o homem deve ter.
de modo que ao seguir a palavra do Senhor não pisará em falso. Quando andamos pela palavra do Senhor, fica mais difícil de nós cairmos no erro, porque no Salmo 119, verso 105, o salmista vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então fica mais difícil de pisar em falso, né? Nós cometermos erro, se andarmos através da palavra do Senhor que nos foi revelada. A palavra de Deus foi revelada por Ele, e por intermédio dele nós somos santificados. Em João 17:17, o Senhor Jesus disse, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Tópico 3. Os benefícios das Escrituras. Após analisar as qualidades das Escrituras, é importante responder a seguinte questão: quais os benefícios aos que creem, amam e obedecem às Escrituras Sagradas? Interessante nós observarmos, né? Liberdade, 3.1. O salmista declara: e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Salmo 119, verso 45. E andarei em liberdade. Outras versões utilizam expressões bem significativas, como andarei com largueza, viverei à vontade, andarei em verdadeira liberdade. Só que essa liberdade que a palavra de Deus nos traz, essa liberdade que ela nos dá, não é uma liberdade para nós fazermos como de qualquer maneira. Não é para nós andarmos como dá na nossa cabeça. Essa liberdade é para nós adorarmos a Deus, para nós servirmos uns aos outros. É a liberdade, ou a libertação do jugo do pecado, do jugo da religião proposta pelo homem, né, daquele peso, do fardo religioso colocado pelo homem. É a liberdade lá dos preceitos colocados pelo homem em cima dos 10 mandamentos. A palavra de Deus, ela nos traz liberdade, libertação. É um dos benefícios da palavra do Senhor, é a liberdade. Nós podemos ver lá em Gálatas, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, versículo 13 e 14. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então a liberdade é um dos benefícios que as Escrituras nos dá, de nós servirmos uns aos outros em amor. Porque lá em Tito 2, nós vamos ver que essa liberdade não é uma liberdade para andarmos de qualquer maneira. Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreza. Olha só que interessante, né? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. A graça de Deus nos educa,
Então essa liberdade, que é esse benefício que a Escritura, que a palavra de Deus nos dá, não é para nós andarmos de qualquer maneira, porque a graça do Senhor, ela nos educa, ela nos ensina. O próprio Senhor Jesus nos fez uma promessa que enviaria o Espírito da verdade e Ele nos guiaria em toda a verdade. Então essa liberdade é para nós servirmos uns aos outros, para nós adorarmos a Deus, sem o legalismo dos preceitos, né, daquela religião feita pelo homem, proposta, né, aquele peso, aquele fardo colocado pelo homem, mas adorarmos, servirmos a Deus e uns aos outros em liberdade. A liberdade cristã não é a retirada de restrições morais, mas a liberdade para servir uns aos outros. O Evangelho troca o opressivo cativeiro do legalismo pelo cativeiro maior do amor. 3.2. Estabilidade. Estabilidade consiste em equilíbrio, firmeza, permanência, durabilidade. É a qualidade do que é firme. O ser humano, ao estabelecer as suas alianças, busca ter estabilidade, seja no relacionamento, seja na profissão e em outros aspectos da vida. Não é verdade? Nós estamos vivendo um período onde há um grande desafio, de permanecermos, né? De termos estabilidade. E o escritor ele diz assim, é um dos grandes desafios do tempo presente a capacidade de permanência, permanecermos na presença de Deus, permanecermos servindo uns aos outros, permanecermos no nosso chamado, permanência, estabilidade. Estamos vivenciando tempos difíceis, né? Tempos onde devemos buscar com afinco essa estabilidade, essa permanência, né? De continuar servindo ao Senhor, de continuar exercendo o ministério, o chamado, não é verdade? Porque há uma recompensa, há um galardão que nos aguarda, o Senhor nos prometeu. Então não desista de permanecer, não desista de continuar sendo estável, servindo ao Senhor, servindo a sua obra, servindo a sua casa. Amém? Permaneça, permaneça. Salmo 125 vai dizer, né? Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Permanência, estabilidade. Amém? Portanto, a palavra de Deus, ao ser recebida e obedecida, produz estabilidade. Glória a Deus, né? Devemos permanecer obedecendo, e quando nós permanecemos em obediência, conseguimos ser estáveis, né, na palavra do Senhor. Não somos flutuantes, né? Estável é aquilo que está fixo, aquilo que está firme. Instável é aquilo que está flutuante, né? Ora está lá em cima, ora está lá embaixo, ora está forte, ora está fraco. Devemos permanecer na presença do Senhor. 3.3. Outro benefício das Escrituras é vida. O salmista declara: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Salmo 119, verso 25. O salmista cria, né, verbo crer, que a palavra de Deus é fonte de vida e renovação. Aleluia! E ela de fato é, queridos. A palavra de Deus ela é fonte de vida e renovação. Podemos a todo instante recorrer à palavra do Senhor, que na palavra de Deus nós sempre iremos encontrar vida e renovação para nós. Amém? A todo tempo, recorra à palavra do Senhor, que você vai encontrar fonte de vida e renovação, e você vai conseguir permanecer
estável, você vai conseguir permanecer firme na presença de Deus, vai conseguir permanecer estável no seu ministério. Amém? Então, recorra à palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela nos traz, ela produz isso em nós. Você vai conseguir permanecer estável nos seus relacionamentos. Amém? Então, recorra sempre à palavra de Deus, que ela é fonte de vida e renovação. Olha só que interessante, o salmista estava se sentindo extremamente abatido. Ainda assim, ele crê no poder vivificador de Deus por intermédio da sua palavra. Amém, queridos? Por isso que nós falamos anteriormente que nós podemos abraçar a toda a mensagem da palavra de Deus, mas é a palavra de Deus. Amém? Palavra do Senhor. Nós devemos ter um ouvido atento para realmente discernir o que é palavra de Deus, porque nem muitas das coisas que nós ouvimos hoje são palavras de Deus. Amém? Então devemos nos atentar para a verdadeira palavra do Senhor. Ao recorrermos às Escrituras com fé de que se trata da palavra de Deus para hoje, ainda que em dias difíceis e tenebrosos, vivenciaremos também seu poder vivificador, que opera pela ação do Espírito Santo. Amém, amados? Louvado seja Deus, né? Nós podemos recorrer às Escrituras, mas para isso temos que recorrer com fé, crendo que a palavra de Deus é para nós, é para o nosso tempo, né? Para hoje, ainda que vivenciemos dias difíceis, né? Como nós estamos atravessando essa pandemia. Mas se nós recorrermos com fé, crendo que a palavra do Senhor ela é fonte de vida e renovação para nós iremos vivenciar o seu poder vivificador, né, operado pela ação do Espírito Santo em nós. Louvado seja Deus. Que Deus fale profundo ao seu coração através desse estudo, desse ensino, que Deus possa nos abençoar, nos renovar, nos fortalecer, para que possamos continuar firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Fique firme, permaneça estável na obra do Senhor, permaneça estável na presença de Deus. Amém? E que Deus assim possa vos abençoar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que esse estudo possa ser edificante para nossas vidas. Deus vos abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Amém. Então, estamos concluindo a nossa lição. Espero que esse estudo esteja alimentado a sua vida espiritual, porque a palavra de Deus é rica. Então concluímos. O Salmo 119 nos instrui a respeito da palavra de Deus, demonstrando as qualidades e os benefícios de se atentar para os preceitos da palavra do Senhor. Quem anda na verdade jamais andará em trevas. Lembre-se, você é a luz. Queremos orar para você nesta manhã, juntamente com você, para que nós possamos agradecermos a Deus por deixarmos para nós a sua palavra e nos instruir no caminho celestiais. Oremos. Deus Santo e bondoso, querido Deus, nesta manhã nós somos gratos a Ti, ó Pai amado, por estarmos de acordo com a Tua palavra, Senhor. Contudo, nos ensina através do Teu Espírito Santo a andarmos e trilharmos no Teu caminho, Senhor. Assim como diz o Salmo 1. Portanto, que Tu possa nos instruir, para que possamos estar continuamente meditando na Tua palavra e andando segundo a Tua vontade. Assim, ó Pai querido amado, Tu podes entender que a Tua palavra possa estar dentro de cada casa, de cada lar, com cada ouvinte que esteja conosco online, Senhor. Que Tu possa abençoar a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesta manhã, que a graça de Deus esteja no seu lar. Assim, ouviremos mais um louvor neste final de EBD. Que Deus te abençoe. Fique conosco ainda nesse louvor. Amém. Entoar agora o hino de número 4 da harpa cristã. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, sobre suas asas te acolhe.
teu sofrer, teu olhar te acompanhará. Deus velará por ti, teu coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer, teu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer, teu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. O que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer.